Seja bem-vinda. Então, Boa tá bom. noite. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui conosco. É... Você sabe que a gente tem feito várias lives e a Uhum. gente tem tentado trazer pessoas que têm histórias inspiradoras e você tem uma delas. E antes da gente começar a conversar, eu queria fazer uma breve apresentação de quem é a nossa convidada para os que ainda não a conhecem. Daniela Cachiche, vice-presidente da PepsiCo Brasil Alimentos. Muita gente, quando lembra de Pepsi, lembra de bebidas. Mas Uhum. esquece que a Pepsi é, na verdade, uma empresa de alimentos que comanda. Então, quem está debaixo da Dani como marca, ela como VP de marketing, tem ali marcas pouco conhecidas: Doritos, Lay's, Cheetos, Equilibre, Ruffles, entre outras. A companhia tem 10 mil funcionários no Brasil. Uhum. A Dani, vocês podem ler um pouquinho mais dela nessa edição das Mulheres Mais Poderosas do Brasil. Você vai encontrar... Olá. Bacana isso aqui, né, Dani? Poxa, foi incrível. Fiquei super honrada de estar nessa lista. Me fala como é... Eu nunca saí na Forbes. Eu só faço a Forbes, eu nunca saí na Ah! Forbes. Eu não consigo medir o impacto, mas todo mundo que sai me diz que é um buzz muito grande, que tem um feedback muito positivo. Me fala como foi sua experiência de sair na Forbes. Então, você sabe que quando vocês ligaram, né, e avisaram e tal, e passou um filme assim um pouco na minha cabeça, assim, peraí, como eu cheguei até aqui mesmo? Eu acho que a gente tem um pouco isso, assim, de se perguntar e não perceber como que a gente foi criando uma trajetória, uma história que teve impacto, né, por onde passou. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque quando eu saí na revista, eu fiz um post com a revista e eu te parabenizei por ser um homem que está apoiando muitas mulheres, né? Existe o que a gente chama daquele Muito movimento obrigado. He for She, que é como os homens também conseguem dar voz, espaço, reconhecer o trabalho das mulheres. E eu fiz esse agradecimento e na hora que eu agradeci, eu falei que eu ficava muito honrada em poder inspirar muitas mulheres. E aconteceu uma coisa comigo que eu não tinha dado. Acho que um pouco a tua pergunta, né, de qual é o impacto quando você sai. Aconteceu uma coisa comigo que alguns homens que eu conheço e alguns que eu não conheço comentaram e falaram: você não inspira só mulheres, você também inspira homens. E foi a primeira vez que eu me dei conta que eu inspirava homens. Então eu acho que ela Sem tem dúvida, a sem Forbes como dúvida. marca é uma marca super forte, uma marca com muita credibilidade. Então eu acho que na hora que você sai numa lista como essa, realmente o retorno é incrível. E eu acho que tem um diálogo muito forte com tanto, né, com mulheres e homens, e eu acho que dá realmente a visibilidade que muitas mulheres merecem nesse país, né? Então, para mim foi uma honra e ao lado de mulheres muito incríveis. Então, Que só bom. posso te Fico muito agradecer. feliz de saber esse feedback, de ouvir esse feedback de quem esteve lá. E, assim, você é merecedora de estar na lista da Forbes, não só por tudo que a gente vai conversar daqui a pouco, mas outros reconhecimentos da Dani. Ela foi uma Women to Watch pelo Ad Age em 2014, melhor profissional de marketing do Brasil pelo Caboré em 2015, profissional de marketing mais influente do Brasil pela M-List em 2018, profissional de marketing do ano pela Mobile Marketing Association da América Latina em 2018. A Dani é casada, é mãe de 2 filhos, quer dizer, ela consegue ser todas essas figuras numa só. E eu acho que isso é uma das coisas muito especiais das mulheres que estão no mercado de trabalho, Dani, porque eu cresci dentro de uma casa que eu tive uma mãe, tenho uma mãe, graças a Deus, super proativa, super decidida, super self-made, que durante um tempo, eu já estou quase à beira da metade de um século, meu pai dizia: não, você não precisa trabalhar, e ela sempre dava um jeito de fazer alguma coisa, porque ela não conseguia ser apenas mãe. Foi uma mãe Uhum, incrível, uhum. é uma mãe incrível, mas eu sempre olhei para ela como inspiração. Então eu acho muito legal mulheres que conseguem ser como a minha esposa, mãe, mulher, profissional, como você. Então eu acho que é nosso papel como sociedade, nosso papel como Forbes dar visibilidade para esse tipo de situação que às vezes é
para homem é muito fácil, né? Acorda, pega, põe a roupa e sai para trabalhar. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu aprendi nessa história toda, né, nessa jornada, nessa trajetória, que é eu tenho 46 anos e hoje eu estou numa posição de muito destaque. Para uma mulher chegar nessa posição que eu cheguei, quando eu tinha 20 anos, ela tinha que abrir mão de casar, de ter filhos, de ter uma vida pessoal, porque ela precisava, na verdade, se comportar como um homem e a gravidez seria encarada como um problema. E era muito difícil, porque eu olhava para cargos de alta liderança e eu não via mulheres. E as mulheres precisam de referências. As mulheres precisam ver que outras mulheres chegaram nessas posições de liderança em altas corporações, porque senão é muito difícil você acreditar que você também pode. Eu nunca acreditei nesse modelo de que eu teria que abrir mão da minha vida pessoal pela profissional. E eu falei, não, eu vou dar um jeito. Algumas mulheres me inspiraram muito nessa trajetória. Então, por isso que eu acho que, quando eu digo que o impacto que tem essa lista e essa revista, é porque essas mulheres que estão nessa posição hoje, elas estão inspirando e dando força e dando muita... eu acho que é realmente esperança de que dá para chegar ali, é possível ser uma mulher numa empresa, numa corporação, liderando, né, fazendo parte de um board de uma empresa. E nesse aspecto, a PepsiCo é uma empresa que valoriza muito a mulher. Hoje a gente tem mais de 44% de mulheres em cargos de liderança. E isso é uma trajetória, isso é uma Até jornada que recentemente a aconteceu. CEO global de vocês era uma mulher, né, Era uma Dani? mulher, era uma mulher. Então, eu acho Num que é mercado muito essencialmente importante. dominado por homens, né? Porque no food industry, assim, me corrija se eu estiver errado, era um ponto fora da curva, não era? Ela, a mulher Sim, CEO global da sim, PepsiCo. sim. Normalmente, quando a gente olha, né, você tinha muito mais homens entrando nesse mercado e crescendo do que mulheres. Hoje a gente tem uma situação super importante, que é quase 50% de mulheres. A gente tem a gente fez publicamente colocou que em 2025 50% serão mulheres. E eu acho que é muito importante que a gente tenha esse tipo de conduta nas empresas, porque se a gente for esperar que aconteça normalmente, vai demorar mais de 100 anos. E o que eu acho muito, assim, acho curioso é porque existem estudos, McKinsey, existem vários estudos no mundo que mostram que mulheres em cargos de liderança, quando você tem uma maior representatividade, existe uma economia por trás disso, existe crescimento por trás disso. Existem números de 3 trilhões de dólares se a gente tivesse um mundo com uma equidade e de mulheres em cargos que realmente tem impacto na liderança de empresas. Então, no fim do dia, a gente está falando sobre crescimento também, né? Eu acho que eu falei isso para você no dia que você foi lá na redação fotografar para a edição. Eu sou um feminista no ponto de vista empresarial. 75%, 85% da Forbes é formada por mulheres. Redação, comercial, administrativo, financeiro. O nosso comercial é 100% feminino. Assim, eu já tive experiência com homens no comercial. Não é que eles não sejam competentes, eles são competentes. Mas a atenção e o cuidado que a mulher dá para aquilo ali. E eu não tenho a Forbes há um mês, eu tenho a Forbes vai fazer 8 anos. Eu tive a Billboard durante quase 10 anos. Sempre foi Uhum. predominantemente mulheres. Então, eu sou um exemplo vivo disso que você está falando. É verdade. Não é história. Isso aqui fica legal politicamente. Não, é Não, não, verdade. é sobre gerar crescimento, é sobre realmente fazer com que as empresas tenham um crescimento sustentável. E eu sou muito feliz de estar, né, num lugar onde eu sei que isso é uma agenda muito forte e eu acho que os números falam por si mesmo, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas métricas também, porque é isso que mostra que é sustentável. Mas vamos continuar falando da Dani um pouco para a gente chegar no Vamos. tema da nossa conversa. A Dani é descendente de sírios e croatas que passaram por guerras. Quem, Uhum, mais do que essas duas nações, não passaram por guerras? Então, ela aprendeu desde uhum, cedo a ser determinada e a não desistir facilmente. Isso ficou claro. A Dani é formada em administração pela Universidade Mackenzie, tem MBA pela ESPM, é graduada em cursos de gestão pela INSEAD na França
e governança corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O que é o histórico profissional da Dani? Ela passou 10 anos na Unilever, a Unilever do Brasil e América Latina. Em 2005, quando ela trabalhava na Unilever, eu acho que é ali que você começou a despontar para isso que você vem fazendo tão brilhantemente há 15 anos, né? Ela participou da campanha internacional de um sabonete que questionava o conceito da real beleza, a real beleza feminina, com todos os estereótipos que recaem sobre a mulher. Me fala como é que foi isso, Dani. Eu falo que naquele momento eu fui picada, assim, por um bichinho que é entender que a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente trabalha com marcas e que não é só sobre vender um produto, é sobre o posicionamento dessa marca e é como a gente pode realmente promover ações afirmativas que façam uma transformação na sociedade. Naquele momento, eu estava trabalhando com um sabonete da indústria de beleza, um momento onde a indústria de beleza inteira estava indo para um modelo de Photoshop, de muitas alterações no corpo e nos rostos das mulheres, praticamente imprimindo um modelo que é inatingível, porque aquilo não é realidade, aquilo foi, né, ele foi transformado. E naquele momento eu percebi, eu tive acesso a uma pesquisa que foi feita em mais de 10 países do mundo, com mais de 10 mil mulheres, onde tinha uma pergunta que era muito simples e ao mesmo tempo muito assustadora, que é só 2% das mulheres no mundo se sentiam bonitas. E naquele momento, para mim, foi algo como mulher também, e que obviamente a gente sabe de todos os desafios que as mulheres têm com relação à autoestima. Vamos falar de marcas. Essa foi aquela campanha do Dove que tinha... Foi campanha os pela Real Beleza, que sketches Não, a Sketches foi mais recente, mas o posicionamento começou em 2005. Quem encabeçou esse trabalho é uma mulher chamada Silvia Lanhado, uma brasileira, que ela foi a head global de Dove, e começou um trabalho desafiando a indústria da beleza. Então, a gente está falando de 15 anos atrás, né? Porque hoje a gente vê algumas coisas sendo colocadas na rua, campanhas que são super impactantes, mas pensa que há 15 anos atrás, uma marca desafiava a indústria da beleza. Não, e uma marca umbilicalmente ligada à beleza, né? Saúde, totalmente, beleza. Totalmente. E ali, naquele momento, foi o momento onde eu percebi que, olha, eu posso trabalhar com marcas, eu posso trabalhar para o crescimento dessas marcas, mas eu também posso fazer algo a mais. E aí, desde então, Camarote, toda vez que eu estou com uma marca, que eu estou liderando um processo de uma marca ou de uma empresa, eu sempre penso, o que mais eu posso fazer? Além de eu garantir que tem um produto de qualidade, que vai ter uma marca com posicionamento correto, o que mais a gente pode fazer para transformar? A gente fala com 200 milhões de brasileiros todos os dias, né? Eu trabalhei em grandes empresas, com grandes marcas globais. Você trabalha em grandes empresas desde 2005, né? Tem sido um histórico, né? Exato. E a gente chega hoje, com essas marcas que você falou da PepsiCo, Doritos, Ruffles, Cheetos, a gente chega em quase 100% dos lares brasileiros no Brasil. Brasileiros no Brasil é ótimo, mas no Brasil. E é uma responsabilidade enorme, né? Então, eu acho que quando a gente consegue ter marcas que entregam um benefício para o consumidor, mas também falam sobre temas que são relevantes para a sociedade, autoestima é super relevante para as mulheres, a questão de não objetificar as mulheres no mercado de cerveja pelo qual eu passei é super importante. A gente vai chegar nela daqui a pouco. Da gente falar sobre a comunidade LGBTQI+, sobre a questão da mulher poder assumir cargos de liderança, isso tudo é muito relevante. E é isso que, na verdade, entrega o engajamento das pessoas com as marcas. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que isso deixa as marcas mais fortes e tem um impacto muito positivo na sociedade. A gente vai falar de números aqui, eu acho que essa teoria faz sentido, mas eu tenho uma dúvida. Como é que funcionou há 15 anos atrás para uma mulher convencer um board que devia ser majoritariamente masculino de que o caminho que deveria ser seguido era esse, que você participou ativamente do movimento, sem soar que você estava legislando em causa própria? Como é que convence os homens de que, olha, o que vocês estão fazendo está totalmente errado, a gente tem que seguir nesse caminho? Não deve ser uma tarefa simples, né?
Olha, eu não sei se a Silvia permitiria eu contar essa história, mas eu vou contar essa história, ela que me perdoe. A Silvia, ela obviamente tinha bastante desafio, né, em poder provar que esse posicionamento funcionaria. E tem uma história, eu vou contar porque ela já contou isso publicamente. Ela conversou com as filhas dos board members da Unilever Global e ela fez um vídeo com essas meninas, e essas meninas diziam tudo que elas gostariam de mudar no corpo, no rosto e no cabelo. E Uau! ela, na hora que ela foi para a reunião de board, ela deu um play e os executivos todos viram as suas filhas falando enfim, de cabelo, de cor, de pele, de rosto, de De corpo, que elas gostariam de insatisfações mudar pessoais que elas sobre a tinham, né? autoestima. E Uau! com essa reunião, ela convenceu todos eles de que esse era o caminho certo. É, assim, não que os homens não sejam cobrados por um estereótipo, por um visual, mas indiscutivelmente que as mulheres, historicamente, sempre sofreram uma pressão muito grande para ter aquela silhueta, aquele cabelo, enfim. E E mesmo quando a gente fala sobre a forma como a gente elogia as crianças, a gente elogia uma menina falando que ela é uma princesa, a gente elogia um menino falando que ele é forte. Então, a vida inteira a gente está reproduzindo estereótipos sobre como a gente está criando os diferentes gêneros femininos e masculinos, e temos muito mais gêneros nesse mundo que a gente sabe, mas a gente vem reproduzindo. Eu costumo dizer que a maioria dos homens machistas foram criados por mulheres. Então, a gente tem que, em algum momento, ter a consciência. Eu falo, camarote, que o conhecimento empodera as pessoas. E quando a gente tem a consciência do bias, da mesma maneira como eu sou uma mulher branca, eu nunca vou saber como uma mulher negra passa. Mesmo sendo do mesmo gênero. Porque a gente tem uma diferença que é a cor da nossa pele. E a gente está num país que a cor da nossa pele nos tira de muito privilégio ou nos coloca em muito privilégio. é verdade. Então, Infelizmente. infelizmente, então, isso foram processos que eu fui aprendendo na minha carreira ao trabalhar com Dove, ao trabalhar com cerveja, ao trabalhar agora com Doritos Rainbow. Isso tudo te dá muito aprendizado profissional e pessoal. A gente E vai eu chegar na acredito que isso cerveja é super agora. importante. Que eu acho que Vamos esse falar foi da assim, cerveja. não que a Unilever não tenha sido já um momento muito importante na sua trajetória, mas eu acho que na Heineken foi ali onde você começou a imprimir de forma definitiva essa pegada pela qual você é reconhecida profissionalmente. Então, você foi vice-presidente de marketing da Heineken, você ficou na companhia durante 6 anos, e eu quero fazer aqui uma pequena colocação antes de complementar o resto do que eu vou dizer. Durante a gestão da Dani na Heineken, a Heineken saiu no Brasil da 17ª posição de market share e pulou para 4º no ranking de vendas. Quer dizer, tudo que a gente for falar daqui para frente vem chancelado com uma eficácia que é o que faz qualquer executivo ser reconhecido ou não. Show me the numbers, né? Show me the money. Você está vendendo. Essa sua atitude, essa sua política, essa sua comunicação é eficaz ou não? Então a gente já falou aqui antes. E quando você chegou na Heineken, a companhia já tinha sido criticada algumas vezes por suas campanhas extremamente machistas e sexistas, e você conseguiu fazer um turnaround sensacional. Em 2016, você lançou uma campanha que mostrava que as mulheres poderiam apreciar o futebol. Conta essa passagem, cerveja e futebol. Sim. Como é que foi isso, Dani? E foi curioso, porque eu saí a campanha pela Real Beleza e toda essa questão da autoestima, e eu fui parar, por decisão minha, num mercado bastante masculino e bastante machista. E assim, como mulher, a reflexão que eu fiz foi: não é possível que os homens só consumam cerveja se a gente colocar uma mulher como um pedaço de carne, né? Assim, historicamente é um mercado que sempre, para vender cerveja, colocou mulher de biquíni na praia, Não só no sambando. Brasil, no mundo inteiro, né? Estereótipo do estereótipo do estereótipo. E naquele momento eu já tinha minha filha, eu já era mãe,
E eu ficava pensando assim, eu cresci vendo comerciais de cerveja, colocando a mulher nesse lugar. Eu não quero que a minha filha cresça vendo isso. Então, tá na minha mão eu fazer alguma coisa, eu mudar. E eu acho que a audiência muitas vezes está muito mais preparada do que a gente acredita, sabe? É claro que se eu falasse de UEFA Champions League, claro que se eu falasse de James Bond, é claro se eu falasse de festivais de música, que os homens também iriam se engajar, né? Assim, o homem, não é possível que só exista um modelo. E eu comecei a desafiar esse modelo, começou a dar muito certo. Você falou de uma coisa, Camarote, que eu acredito muito, que é resultado. Eu acho que para a gente fazer um marketing de propósito, a gente não pode ir por uma linha de filantropia. Puramente ideológica e Não filântropa, é né? sobre isso. Filantropia. É. Não é sobre isso. É sobre conhecer claramente o seu consumidor, é conhecer a audiência, é entender que as pessoas estão preparadas para uma discussão muito mais inteligente e que elas querem falar sobre algo que é relevante para a sociedade, elas querem que as marcas tenham um ponto de vista. Então, foi uma trajetória super de muito sucesso, mostrando realmente, quebrando, né, o estereótipo e desafiando a indústria de cerveja. Eu fico muito feliz com o meu legado, que Esse é quando eu desafio deve vejo ter sido marcas mais difícil do que a Dove, né? Porque muito mais, infinitamente mais, né? muito mais. E eu Conta para as e, mulheres que estão assistindo a gente e para os homens também, para eles aprenderem o que que é poder de convencimento e não, eu acho que tem, eu acho que isso serve de ter, sabe, e é assim, lição. e tem uma questão que eu acho que é curiosa, que é assim, tem muitos homens hoje que sentam numa posição de altíssima liderança em indústria de beleza, que são responsáveis por empresas que fazem perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais. E quando eu sentei nessa cadeira de vice-presidente de marketing de cervejaria, muita gente me perguntava assim: como é ser uma mulher e cuidar de cerveja? E eu fico me perguntando se os homens também são perguntados: como é um homem e cuidar de perfume? Como é um homem e cuidar de maquiagem? Sendo que no meu caso eu posso consumir o produto. Talvez, não sei se todos os homens vão poder consumir todos os produtos que eles vendem. Eu Então eles nunca nem tinha ouvido experimentam como essa parte do consumidor. discurso. Touché, você pode consumir o produto. Né? Então, eu acho muito curioso, porque muitos jornalistas, a primeira pergunta era como é ser uma mulher sentada nessa cadeira? Sendo que naquele momento, hoje eu não sei os números, mas naquele momento 30% do consumo da marca Heineken vinha de mulheres. Por que eu vou objetificar quem me consome? Eu acho que tem uma questão aí, uma língua bem importante que é conheça seu consumidor. Quanto mais você conhecer seu consumidor, mais você vai conseguir fazer um trabalho relevante e que engaje a audiência. E vai Dani, entregar resultado. eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu vi a indústria cervejeira fazer isso lá. Tem uma música que toca na minha cabeça, assim, repetidas vezes quando começa a temporada de futebol americano, que é da Coors Light, que são duas gêmeas, e assim, a temporada inteira de futebol americano era aquilo, as duas gêmeas. E eu imagino o enorme desafio que deve ter sido para você prove your case dentro de um... Assim, não é que fosse no Brasil a coisa de correr na praia de biquíni. Então, parabéns por levantar o que você acreditava que deveria ser feito e são por essas e por outras que você faz parte da lista das mulheres mais poderosas da Forbes, porque eu acho que no mundo masculino não existe esse tipo de queda de braço que deve ter sido para você fazer dentro dessa história profissional, esse tipo de desafio de postura. Não, isso aqui está errado. E conversando com um presidente homem, com boards homem, com VP homem, com CFO homem. Então, é muito legal isso. E eu acho que o tema da nossa conversa de marketing inclusivo, que está muito em voga no momento atual, Black Lives Matter, toda uma questão, assim, empresas querendo recuperar o tempo perdido, né? Quando você estava, na verdade, na vanguarda lá atrás, fazendo isso muito antes de
Você não há estava 10 sendo anos cobrada para fazer atrás. essa mudança, né? Você não estava sendo Não, cobrada. Você fazia porque não. você sabia que isso aqui é o certo a se fazer. Ah, então, a publicidade criada no Brasil para a Liga dos Campeões da UEFA arrebentou nas mídias sociais, recebendo mais de 82 mil compartilhamentos em apenas 16 horas. Isso devia bater o sino lá na Holanda falando what's going on? Sim. Eles perguntam como é que vocês fazem isso aí no Brasil? Eu acho que tem uma questão também de uma certa provocação, né? Você usar uma plataforma de futebol para falar de equidade de gênero e realmente trazendo um insight muito relevante que é a mulher também pode gostar de futebol, mas a gente parte do princípio que não. Eu, enfim, frequentava estádio. Você gostava de Eu futebol antes da Eu Heineken, não? adoro futebol, eu adoro Você é futebol. palmeirense, né? Não, sou São Paulina, sou tricolor. Eu chutei, É, foi um chute. não, esse na verdade, é um legado do meu pai, que não está mais aqui. Mas meu pai era um São Paulino, assim, super, super ferrenho. Eu casei com um São Paulino, então na minha casa tá tudo bem. E a gente ia muito ao Morumbi, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de futebol. Eu assisto, eu entendo, e eu vou ao Sua filha estádio. gosta? Minha filha e meu filho gostam e a gente tem uma relação muito e eu para mim sempre por isso até por eu ser uma mulher que gosta de futebol para mim era assim era meio que como assim vocês acham que mulher não gosta de futebol? Então eu acho que também é um pouco da provocação e de usar uma plataforma que tem um impacto porque eu acho também tem uma coisa que é quando você está com marcas com essa envergadura e você tem esse impacto de falar com tanta gente, quando você usa uma plataforma como o futebol, você realmente está usando algo que é da cultura popular do seu país. Então, isso é algo também que eu penso muito, que é como eu vou usar algo que está dentro da cultura popular para poder impactar e para poder gerar essa reflexão. Eu acho que isso, o Brasil, ele possibilita isso. A gente tem muitas manifestações que a gente fala com milhões de pessoas. Né? Então, eu acho que também para causar um impacto, tem que ser algo que tenha uma escala, para que a gente possa transformar, para que a gente possa realmente quebrar estereótipos. Vamos falar para onde você está atualmente. Muito legal ouvir tudo Sim. isso que você está falando. Eu acho que se a gente fosse montar um storytelling, são avanços, né? São avanços Uhum. muito claros na sua conquista como marketing professional, como uma profissional de marketing. Você foi fazendo valer as suas opiniões e foi numa crescente, né? Porque eu acho que hoje, não significa que você chegou no final da sua carreira, mas eu acho que dentro de um marketing inclusivo, você está no auge de Uhum. todo esse processo que começou lá em 2005, né? Eu vi Sim. recentemente a parada LGBTQIA+, que não pôde Uhum. ter sido realizada de forma física, foi digital, e vocês fizeram uma instalação que eu acho que rodou o mundo inteiro, com arco-íris. O que foi Uhum. aquilo? Uhum. Antes de falar de todo o resto, o que foi essa É, ativação, Dani? eu acho que passa por coerência e consistência, e eu vou contar o que foi a ativação, né? A gente, desde 2007, Doritos Rainbow foi lançado no Brasil. Doritos Rainbow é uma variante de Doritos que fala Que muito outros sobre mercados, depois você me fala que outros mercados tiveram Rainbow. Os Estados Unidos lançou em 2015, em 2016 foi lançado no México, final de 2016 eu entrei na PepsiCo, e em 2017 eu lancei no Brasil. Ok. E eu já tinha visto isso acontecer fora. Quando eu estava indo para a PepsiCo, você conhece o João, nosso presidente, e eu me lembro que na minha entrevista com ele eu falei sobre isso. Eu falei, olha, eu acho que o Brasil é um país muito importante e a gente tem a maior parada do mundo. A gente precisa fazer algo. E esse produto, ele é um produto que ele parte do princípio que não existe nada mais bold, não existe nada mais forte, mais ousado do que ser você mesmo. E nesse momento a gente lançou em 2017, vem fazendo um trabalho muito consistente
desde 17 até hoje, 100% do lucro do produto é revertido para instituições que apoiam pessoas da comunidade. Então, você imagina você chegar para um CFO e falar que 100% do lucro do produto vai ser, a gente vai devolver para a sociedade. E esse ano a gente se deparou com um desafio enorme, que é a parada não vai existir fisicamente. A gente não assim, a Avenida Paulista é um lugar de muito significado, né? A parada leva mais de 3 milhões de pessoas para Paulista todos os anos. É um dia que é um marco e a gente se desafiou, eu, meu time, a gente se desafiou em como que a gente consegue marcar presença e fazer um tributo para a comunidade e num momento tão difícil estar ao lado da comunidade, sabendo que não ia existir. Então, o Global Rainbow, ele é uma instalação da Yvette Martin, que é uma artista porto-riquenha que vive entre Berlim e Nova York. E ela, pela primeira vez, pela causa, ela topou fazer a distância, porque ela sempre está no país onde acontece. E a gente trouxe e fez um grande tributo no mesmo dia que a gente lançou uma campanha que vai doar R$ 1 milhão para 10 instituições que apoiam as comunidades LGBTQI+, no Brasil, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que é um trabalho de consistência e coerência. Acho que enquanto muitas marcas se calaram, a gente falou, não, esse ano a gente vai continuar com vocês, é muito importante que seja um trabalho, e eu acredito muito nisso. Hoje, quando a gente está falando de causa, está falando de propósito, a gente tem que ter consistência e coerência. Não é sobre fazer um ano, não é sobre, agora isso está na moda, a gente vai falar sobre isso. É sobre algo que tem a ver com o posicionamento da sua marca, que faz sentido, que fala com os valores da empresa. A PepsiCo é uma empresa que tem uma agenda de representatividade, diversidade e inclusão, assim, excepcional. Então, eu acho que, assim, é o famoso walk the talk, né? Que a gente sempre fala, é quando você faz, você fala e você faz, né? Transformar o discurso em prática. E aí foi essa ação que a gente fez agora no dia 14 de junho. Qual é a plataforma que você desenvolve hoje dentro da PepsiCo? Marketing inclusivo é a principal bandeira? Na verdade, assim, eu acredito que as marcas têm que falar sobre o que é relevante para as pessoas. Cada marca tem o seu posicionamento. Algumas marcas vão falar de causa e de propósito, outras não. Eu acho que tem que estar muito ligado com a essência da marca, qual que é a essência da sua marca. A gente tem isso hoje com Doritos Rainbow, a gente tem uma frente muito forte com Equilibre. Equilibre é uma marca que desde a gente fala que é o design thinking, desde o desenvolvimento do produto até a comunicação, é tudo pensado para mulheres. Então, a gente acabou de fazer um lançamento agora, que são as pipocas de equilíbrio, com menos de 100 calorias por porção, Que que são legal. esperadas em ar quente. Então, a gente tem uma tecnologia, a gente tem um time de tecnologia, a gente tem um centro de tecnologia em Sorocaba, que é um dos 5 centros de tecnologia. Falamos sobre ele na Forbes. Por sinal, se o João estiver nos assistindo, um forte abraço, muita saudade de você. Eu ainda quero que você me ensine a correr maratona. Um dia eu chego lá. O Nizam corre maratona, eu preciso começar a correr Pois maratona. é. E eu lembro eu lembro da Ele falou desse embalagem de centro com equilíbrio. você. O Air da Betec Havas fez embalagem linda de equilíbrio, super inclusiva, super diversa. É o histórico da marca, né? É o histórico da marca. E você sabe o que aconteceu esse ano? Que a gente estava com tudo pronto para lançar em março, que é o mês da mulher, que todo ano a gente faz esse lançamento, e de repente veio a quarentena, a gente segurou, e ao invés de fazer o lançamento, a gente tem uma parceria com algumas organizações que ajudam mulheres em vulnerabilidade. Eu tive há uns 2 anos atrás, eu acredito que foi o World Economic Forum que aconteceu aqui em São Paulo, e eu estive representando a PepsiCo junto com o João, e um dos temas muito falados lá era sobre a importância do poder público com o poder privado. A gente não vai conseguir, se for só o privado ou só o público, a gente não consegue transformar e mudar e melhorar a condição de muita gente no nosso país e no mundo.
Então, nesse momento, a gente não lançou o produto e foi através de parceiras que é a Yasmine do Instituto Free Free, Vivi do Arte do Plano Feminino, foi e junto com o Ministério Público fazer doações de cestas básicas para as mulheres que estão na comunidade em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que tem a ver, Camarote, eu não acho que é só uma questão de esta é uma grande plataforma, eu acho que tem a ver com a verdade com que a marca acredita e nesse momento você entender que não vamos fazer o lançamento, a gente vai ajudar com doações. A Pepsi como um todo fez mais... A gente doou mais de 115 mil refeições. A gente está falando assim de realmente poder levar alimento para as pessoas e a companhia, através da companhia ou das marcas, a gente fez esse trabalho e o lançamento aconteceu em maio. Eu estou lendo aqui, eu vou ler aqui algumas ações que vocês fizeram durante a pandemia. Abertura de 500 vagas temporárias no Brasil para operações, vendas e finanças. E o objetivo, além de fazer a economia continuar girando, era ampliar as equipes para continuar cumprindo sua missão durante a quarentena. Adiantamento salarial e de benefícios de vale alimentação e vale refeição para apoio na gestão da despesa dos funcionários. Implementação de política de licença de afastamento remunerado 100%. A gente vê algumas empresas, muitas empresas, falando de redução e praticando, e vocês mantiveram remuneração de 100% de todos os colaboradores. Colaboradores de vendas e operações, distribuição de kit. Vocês fizeram distribuição de kits em álcool em gel, máscaras, enfim, todo o equipamento de segurança. Se eu for ler toda a relação que o meu pessoal da redação mandou, 115 mil refeições, distribuição gratuita de 575 mil unidades de produtos fabricados pela própria empresa, incluindo aveia, achocolatado, biscoitos e água de coco. Faz parte do DNA, né? Não é aquela DNA, coisa de eu estou fazendo valores. isso para parecer legal, né? Não, são os valores da companhia e por isso que eu digo assim, eu acho que quando a Pepsi como empresa que ela tem muito clara quais são os valores e é sobre pessoas, é sobre como causar um impacto positivo na sociedade, tanto dentro da PepsiCo como fora da PepsiCo. A gente é uma empresa que tem mais de 10 mil pessoas, 90% está na linha de frente. Então, esses kits, como uma empresa que é uma empresa essencial hoje, alimentos e bebidas são empresas, né, são empresas essenciais mesmo durante a pandemia, a principal preocupação foi como a gente garantia a segurança das pessoas que precisavam operar. As que estavam afastadas foram essas vagas que foram abertas para a gente continuar nas nossas operações, nas nossas fábricas. Então, é sempre sobre como a gente garante que as pessoas estão protegidas, conseguem continuar trabalhando, para a gente poder colocar todos esses produtos nas gôndolas do Brasil inteiro. A gente tem mais de 22 marcas que são líderes de categoria. Então, assim, é um impacto muito grande se esses produtos não fossem produzidos e não fossem para as gôndolas do Brasil inteiro. Então, esse foi um desafio muito grande como gestão do João e eu fazendo parte do board da companhia. Então, acho que nesse momento é muito importante quando a gente tem não só a companhia, como as marcas têm consistência e coerência com seus valores. E eu acho que hoje em dia também está muito transparente para as pessoas, os consumidores, eles estão querendo saber o que as empresas estão fazendo, como elas estão tratando seus funcionários, que tipo de ações elas estão fazendo no momento, por exemplo, da pandemia, e eu acho que isso tem a ver muito com o crescimento sustentável, que é uma valorização das marcas e das empresas que no momento de bastante desafio fizeram ações afirmativas para ajudar não só as pessoas, como as comunidades onde a gente tem as nossas fábricas, as nossas operações. Eu costumo dizer que essa questão da responsabilidade social que uma empresa tem é muito importante. E eu tenho muito orgulho de estar numa empresa que exerce isso todos os dias. Então, eu acho que isso acaba sendo algo que vem para as marcas. Assim, eu acho que tem isso, assim, tem muito a minha cabeça, mas ao mesmo tempo tem que eu estou num lugar que me permite exercer isso, porque são os valores da companhia. Isso eu tenho muito dúvida poderoso. que você foi para a PepsiCo porque você se identificou com
todo esse DNA, né? Porque eu acho que não é que a gente esteja vivendo um novo capitalismo, mas as empresas hoje são e serão cada vez mais cobradas por esse Sem dúvida. posicionamento, né? Como é que ela lida com o meio ambiente, como é que ela lida com seus colaboradores, como é que ela lida com a sociedade. Não é o capitalismo puro e simples que a gente aprendeu na escola dos anos 1920. Uhum. Mudou e cada vez tende a mudar mais. E dentro dessa linha, o que você vê do cenário de curto e médio prazo para essas companhias como a PepsiCo, que continuam navegando dentro de uma dificuldade da pandemia, porque isso ainda é um grande Uhum. ponto de interrogação, a gente não sabe quanto tempo vai durar. O que você vê de curto e médio prazo para essas empresas e esse posicionamento de marketing dentro dessa nova realidade que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a primeira questão é como que a gente. Eu estou usando uma expressão que é progress over perfection, né? Que é essa questão do progresso acima da perfeição. A gente vinha liderando essas empresas, essas marcas, com dados que eles faziam muito sentido, estatísticos, e que tinham, você tinha sazonalidades, e você conhecia o consumidor com muita intimidade, e de repente a gente entrou numa pandemia onde tudo praticamente foi virado de cabeça para baixo, porque os consumidores mudaram o consumo, eles mudaram onde eles estão consumindo, a gente vê uma explosão de e-commerce, a gente vê uma explosão de adoção de tecnologia que iria demorar 10 anos e está sendo feito em 2 meses. Então, eu acho que tem uma questão, a gente teve que aprender a tomar decisões com muito menos informações do que a gente historicamente tinha, porque senão você paralisa e você precisa continuar liderando a empresa. Ao mesmo tempo, entender como esse consumidor está mudando semana a semana, são dados semanais de mudança, assim, é muito mais dinâmico, ao mesmo tempo te traz mais agilidade e conseguir entender quais são as dores dos consumidores hoje em dia, aonde que, né, que a gente chama dos pain points. Então, assim, a equação de valor é muito relevante, a gente vem acompanhando mudanças de consumo em tamanhos de embalagem, por uma questão de economia ou de conveniência, Que tem categor... acontecido, né, Dani? Eu li outro muito, dia muito. Então, assim, eu adequação acho que... porque o salário diminuiu, os salários desapareceram, Exato. né? Então, eu acho que tem uma questão muito importante hoje no marketing, que é, primeiro, entender muito mais rápido o que está acontecendo com esse consumidor e como que ele está mudando, uma transparência de marca e ser relevante. As causas estão cada vez mais fortes, no sentido de que é preciso ter consistência e coerência, porque as pessoas querem que as marcas se posicionem. Então, realmente, o impacto. E ele é um impacto, como eu falei lá atrás, ele é um impacto sobre sustentabilidade e crescimento. Doritos é uma marca que a gente vem fazendo esses investimentos históricos, assim, consistentemente ao longo dos últimos 4 anos. É uma marca que entrega muito crescimento. E tinha muita gente que me perguntava, mas você não acha que se você se posicionar com a comunidade LGBTQI+, você vai perder mercado? Essa pergunta me assusta até, porque eles são meus consumidores. Na verdade, eu vou conseguir fazer com que essa marca se expanda e cresça. E a gente tem hoje recorde de crescimento da marca Doritos no Brasil. Então, por isso Bom, que para eu mim é um respondo por mim. ecossistema. A dispensa aqui. É um ecossistema, né? Entender o seu papel como marca, o seu papel como produto, o seu papel como companhia. E a gente Mas eu vem acho que aprendendo a isso. pergunta é pertinente no momento Brasil, porque eu acho que no passado recente a gente nunca viu uma polarização tão grande como a gente está vendo, sem querer entrar no mérito político. Mas eu Uhum. acho que é pertinente, sob o ponto de vista de. Mas você tem certeza que você vai fazer isso? Você não tem medo do Haters backlash, gonna, do haters gonna hate. haters gonna hate? Né? Então, eu acho Exato. que é mais ou menos por aí. É, Dani, a gente está se aproximando do final da nossa conversa. Chegaram aqui Estamos. mais de 40 perguntas. Eu gostaria de ler algumas Olha. delas para você. Uhum. Ah, ok. Tem algumas que a gente já falou. Como você chegou ao cargo de VP e como foi sua trajetória?
uma mulher perguntando. Deixa eu Uma até ver mulher o nome dela perguntando. aqui, por favor. Márcia Rodrigues, de BH. Márcia. Márcia, eu acho que a primeira questão foi, eu sempre soube que eu queria ser a número um de marketing de uma companhia. Eu não sabia exatamente qual categoria, que marca, que empresa, mas eu sempre deixei muito claro para mim que eu queria essa posição. E aí, durante a minha trajetória, todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão de carreira, eu pensei, isso está me levando mais próximo ou mais longe do meu objetivo? Se estivesse me levando mais próximo, eu tomava a decisão. Se estivesse me levando mais longe, eu falaria, ok, mas isso não está me levando para onde eu quero. Eu acho que quando você tem muita clareza para onde você quer ir, todos os passos da tua carreira vão ser em função do teu grande objetivo. Isso te ajuda a te dar muita clareza sobre o que fazer e o que não fazer. Eu não acho que foi fácil. Eu escutei várias vezes que eu não era competente, que eu não queria virar uma CMO, uma Você vice-presidente de ouviu muito marketing. isso, Dani? Ouvi muito, eu vi muito. Durante a minha carreira, várias pessoas tentaram me colocar num lugar que era muito menor do que eu tinha potencial. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Ah, mulheres e homens, não deem ouvidos a essas pessoas que vão tentar derrubar você durante o percurso, porque existirão muitas delas. Muitas, Muitas muitas. por medo, porque sabem que você é Por muito mais competente insegurança, que elas, enorme insegurança. Outras por total desconhecimento, elas estão falando aquilo porque elas não sabem o seu real potencial, porque elas não conseguem mensurar isso, porque elas são ruins na sua essência. E outras por maldade. Né? As pessoas não conseguem lidar. Isso é uma coisa que eu falo até com uma certa cautela no Brasil, porque parece assim, o camarote tem alguma coisa contra o Brasil, mas na essência o brasileiro ainda não consegue celebrar o sucesso alheio como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas batem, wow, you go. uhum, uhum. Ah, então pode ser por inveja. Então, ouçam isso que a Dani falou, ela não deu ouvidos a essas. Eu não dei ouvidos e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você sabe que você pode ir muito mais além, não deixe que as pessoas te coloquem nesse lugar. Vá mais além, prove que você pode. Eu escutei besteiras, piadas, escutei coisas machistas, mas eu tinha tão claro qual era o meu objetivo que eu não deixava que isso me colocasse para baixo. E eu acho que uma outra coisa que me ajudou muito, duas coisas, na verdade. Uma o meu marido, o meu parceiro. Ele sempre me apoiou para eu chegar mais longe. E pessoas que eu me cerquei. Se cerque de pessoas que acreditam no teu sucesso. Não se cerque de pessoas que querem te colocar para baixo. Vou pegar mais uma pergunta aqui, Dani, que são tantas. Olha, Bom, que bacana. a gente elogiando bastante, incrível determinação, que live espetacular, muito obrigado por nos acompanharem, muito chique vocês. Obrigada. A Dani está bem chique mesmo. Poxa, Ah, eu vou falar com você na Forbes. ah, ah, bom, tem uma pessoa reclamando comigo que diz que eu sou feminista, mas que eu estou interrompendo você a toda hora. Espera ela terminar de falar. Isso é uma dinâmica de uma conversa. Isso aqui. Mas normalmente acontece isso nas lives. Ah, há quanto tempo você está num cargo de liderança, Dani? Olha, eu costumo dizer que assim, como vice-presidente, eu tô desde 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, eu já até esqueci, mas eu acho que assim, quando você está num cargo de gerência, você está num cargo de liderança. Quando você está num cargo de diretoria, você está num cargo de liderança. Eu considero que Muitas, sim, tá? eu também. Muitas vezes fala assim para mim, você inspira muito as pessoas. Se você é uma gerente, para uma trainee ou para uma estagiária, você inspira muito ela, porque você está num lugar que ela ainda não chegou. Então, o que eu falo para muitas mulheres não fica esperando só quando você virar vice-presidente que você pode fazer o bem e você pode impactar positivamente a vida de mais mulheres ou mais homens. Entenda que o lugar onde você já está impactando. Um cargo de gerência numa multinacional é chegar bastante longe quando a gente pensa a realidade do nosso país.
Então, eu acredito muito em liderança que não necessariamente precisa ser porque se você tem alguém reportando para você, eu acredito muito numa liderança, assim, muito mais multifuncional e de inspirar e de levar as pessoas para um lugar melhor. Eu acho que isso também tem um impacto muito grande. O que sim eu aprendi foi que quanto mais alto o cargo que eu tenho, mais impacto eu consigo fazer por ser mulher. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou numa reunião com todos os vice-presidentes e o fato de eu ser mulher, eu consigo colocar alguns temas para serem discutidos que talvez se não tivesse uma mulher naquela mesa, esses temas não seriam discutidos. Simplesmente porque eles são homens e eu sou mulher. Da mesma maneira que eu sei que se tiver uma mulher negra sentada ao meu lado numa reunião, ela vai colocar temas que eu não vou colocar por justamente não saber o que é ser uma mulher negra. Então, eu acho que a gente precisa dar espaço para que a gente tenha muito mais representatividade para que isso possa fazer com que as discussões sejam cada vez mais ricas. Meu recado agora é apenas para as mulheres. Homens, vocês não precisam ouvir essa parte. Inspirem-se nessa mulher e nisso que ela acabou de falar, porque eu nunca estive desse lado do balcão, mas estando do outro lado, eu sei o quão difícil deve ser para fazer valer isso que a Dani está falando. Dani, você é merecedora de todo o sucesso profissional que você tem, a pessoa maravilhosa que você é. A gente se conhece há bastante tempo, eu sempre admirei você. Profissionalmente, como pessoa, eu sei da sua enorme adoração pelos seus filhos, pela sua família. Não são coisas excludentes, nem... Não é porque você é uma grande executiva que você não é uma grande mulher e mãe de família. E é um enorme prazer ter você aqui conosco e ter você na lista da Forbes. E eu continuo torcendo muito pelo seu sucesso. A gente está chegando ao final da nossa conversa e eu deixo você para se despedir das pessoas que nos acompanharam até agora. Primeiro, assim, quero te agradecer, porque eu acho que dar a voz para mulheres como eu e muitas outras mulheres é justamente ajudar e mostrar que é possível, né? Eu acho isso super importante. E o que eu deixo, assim, na verdade, agradecer quem nos acompanhou, muito obrigada. E o que eu deixo é o que eu falei, assim, sobre, principalmente para as mulheres, sabe? Vai ser difícil, vão ter barreiras, pessoas vão dizer que vocês não são competentes, mas acredita, se você acredita que você pode chegar mais longe, prove para você, não é nem para ninguém, prove para você que você pode. E o lugar da mulher é onde ela quiser. Muito legal. Dani, muito obrigado. Foi um enorme prazer ter você conosco. E a vocês que nos acompanharam até agora, numa sexta-noite Pois é, fria. Apesar de que não tem muita maravilhoso. opção do que fazer lá fora, né? Espero que vocês estejam comendo os Doritos ou Lays, que uma vez o meu querido amigo João me falou e serviu como assim, ficou assim, cravado. Não existe nada mais saudável, porque é apenas batata e sal. Então, o Exato, consumo aqui em casa é absurdo. é Tenham isso. um excelente fim de semana. Muito obrigado por nos acompanharem. Semana que vem a gente se vê. Quem gostou da conversa e não assistiu ela inteira, ela fica no IGTV da Forbes, aqui no Instagram, fica no YouTube da Forbes Brasil. E a gente se vê na semana que vem. Tenham um excelente fim de semana. Se cuidem, fiquem com Deus e fiquem com saúde. Beijo, Dani. Obrigado Obrigada, para querido. vocês. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigada pelo espaço. Obrigado. Tchau, tchau.